duas notícias positivas. Ontem, ainda no horário em que eu estava aqui no estúdio, o Pablo Fernandes deu a divulgação do novo índice da nova taxa de desemprego, de emprego, como queira, e o sexto relatório, o levantamento seguido, a taxa de desemprego recuou de 13% no segundo trimestre para 12,4% no terceiro trimestre. O total de trabalhadores brasileiros com carteira assinada atingiu o menor nível da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012, leio o texto aqui do Estadão. Agora, a despeito destas reduções, de uma tabelinha aqui, nós ainda temos, desde o pico do desemprego, tá certo? Desde o pico do desemprego, nós tivemos já em abril, maio e junho, nós tivemos o pico do desemprego. Agora nós estamos com julho, agosto, setembro, nós estamos com 12,4 de taxa. Essa redução que veio lá de 13,7 foi o pior de tudo em janeiro, fevereiro e março. 13,7 taxa de desemprego para 12,4 agora, isso significa que 1.100.000 pessoas foram reabsorvidas, desempregados foram reabsorvidos pelo mercado de trabalho, com forte participação no mercado informal. É a sociedade, é o cidadão, é o chefe de família, enfim, é o brasileiro se virando para conseguir o seu sustento, conseguir a sua reinserção no mercado de trabalho. 1.100.000 pessoas é muita gente, embora ainda estejamos diante de uma cifra dramática de 13 milhões de desempregados. Mas é um indicador positivo que a gente tem que olhar como uma redução no estado agônico do paciente, ainda que na CTI ele continue. Também nos jornais de ontem, nas manchetes de economia de ontem, a notícia de que o volume, a massa salarial circulando na economia também aumentou da ordem de 7 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Mais salários circulando, mais economia sendo ativada, evidentemente, expectativas aí para as compras de Natal, de fim de ano, segundo os indicadores da área de comércio, shoppings e tudo mais, também razoavelmente positivos, especialmente quando comparado ao ano passado. Eu gosto também, claro, até por dever de ofício, de fazer o registro das notícias que eventualmente a economia aponte como positivas, porque elas me remetem a um fato que eu gosto de repetir muito aqui, que é o seguinte: quando você vê uma economia se recuperando, você imagina que ou ela superou ou está superando um período de um evento extremo, climático, uma guerra, uma epidemia, um furacão, uma coisa que o valha, que tenha afetado, né, essa economia, um transtorno fora da curva, né? Ou ela tem que refletir políticas públicas que possam estar induzindo a esta reconstrução, a esta recuperação econômica. Aqui no Brasil nós não tivemos nenhum fator climático, muito pelo contrário, o clima nos ajudou na safra, na super safra, que foi a última, está nos ajudando nas indicações de uma próxima safra bastante satisfatória, né? Nós não tivemos nenhum evento climático, nenhum evento social, nenhuma conturbação, nenhum conflito, nenhuma invasão, não tivemos nada que pudesse justificar o trauma que sofremos na economia, determinando, portanto, que este trauma tenha resultado de políticas de governo, de escolhas equivocadas na macroeconomia, né, de decisões desastrosas e também de um enorme descontrole da política de gastos públicos e tudo mais, quer no governo Dilma Rousseff, quer também nesse aspecto dos gastos públicos no governo de Michel Temer. Não houve, portanto, um fator externo que determinasse que a economia entrasse em crise e, portanto, podemos dizer que as commodities caíram de preço, isso também influenciou um pouco, mas o fator que determinou a crise na economia brasileira foi um fator da gestão pública, da gestão governamental. Bom, e a recuperação? A recuperação está decorrendo de políticas públicas, de ações governamentais? Não.
Surpreendentemente, o Estado brasileiro que nos jogou na crise através de seus agentes e de suas políticas, não é o Estado brasileiro que está nos tirando gradualmente, lentamente, sofridamente da crise com a adoção de políticas públicas também. Que política pública foi colocada em prática no governo Temer para a gente poder atribuir a essa política, a essa recuperação, ainda que modesta? Nenhuma. O que fez o governo desde o seu primeiro dia? O mesmo que fizeram o governo Dilma nos últimos muitos meses. Cuidou de si, cuidou do jogo político, do jogo parlamentar, da baixa sustentação, das votações que lhe convinha para permanecer no poder, etc. e tal. Desde que Temer tomou posse, o governo e o Congresso Nacional só discutem coisas em torno do próprio umbigo, exceção feita a 2 eventos, a aprovação do teto de gasto, que foi recebida positivamente pelo mercado, e a reforma trabalhista. Não estou entrando no mérito, estou só dizendo que foi um projeto concluído, que ainda não produziu efeitos práticos nessa mesma economia, segundo os analistas também. Então, se não é o governo que está colocando em marcha novamente a economia, com políticas, com linhas de crédito, com mudanças de estratégia, de investimentos e tal, porque não está fazendo isso, porque apenas está cuidando do próprio umbigo, isto é que eu gosto de exaltar. Esta recuperação necessariamente está decorrendo de um outro fator. E que fator é esse? É a vontade do povo brasileiro de sair da crise. É cada um de vocês que está me ouvindo aí, indo agora para o trabalho, que está fazendo com que essa economia ressuscite lentamente, gradualmente, mais regularmente. Então é uma coisa bacana da gente tirar disso aí 2 sínteses. A primeira, a energia do povo brasileiro está comandando essa recuperação à revelia e independentemente da classe política e da classe governamental. Esse é o primeiro dado a gente tirar. A segunda, há um aprendizado que nós estamos absorvendo de forma dolorosa, mas positiva, que é o seguinte: nós não precisamos, tanto quanto eles dizem, da nossa classe política e dos nossos governantes. A sociedade brasileira está aprendendo a duras penas que não deve depender, não deve se relacionar com esse grau de dependência com a classe política, com as decisões que a classe política tenha que tomar, com as decisões que governantes tenham que tomar. Ela própria está empreendendo no sentido de recuperar-se, ela própria está fazendo, abrindo o seu próprio caminho, a sua própria trilha em meio a essa floresta de espinhos plantada pela classe política e pelos governos no Brasil. Esses dados são bastante positivos, porque é aquela coisa de você, na crise, no sofrimento, no revés, na intempérie, aprender novas formas de sobreviver, de vencer. Esse parabéns aí é um parabéns do qual todos nós, cidadãos e cidadãs, podemos compartilhar com orgulho. Tomara que eles não voltem a fazer ações que nos atrapalhem demasiadamente, porque nos atrapalhar é o ofício deles, eles vão continuar fazendo, mas que não sejam ações determinantes para alterar esse rumo lento, porém positivo, de recuperação. E para não ficar de fora, um outro assunto ontem também tratado aqui na Band News FM, eu li esse texto na Band News FM do Rio de Janeiro ontem pela manhã. Ao longo do dia, muita repercussão em torno dele. O José Luiz da Atena, no seu programa na Rádio Bandeirantes, entrevistou também o ministro Torquato Jardim, ministro da Justiça, que confirmou ao Datena declarações publicadas em primeira mão pelo blog do jornalista Josias de Souza no UOL, na Folha de São Paulo e tal. Josias, que é da Folha de São Paulo, um dos mais respeitados jornalistas do país. O Josias de Souza publicou declarações, entre aspas, do ministro da Justiça, senhor Torquato Jardim, dizendo o seguinte: comandantes de batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro são sócios do crime. A segurança do Estado do Rio de Janeiro não tem mais comando. O governador Pezão e o seu secretário de Segurança não comandam a Polícia Militar do Rio de Janeiro. O comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro é acertado com um deputado estadual e o crime organizado no Rio de Janeiro. Com o atual governo, disse o ministro, não tem solução a esse problema, só depois da sucessão determinada pela eleição de 2018.
E aí, eu acho o seguinte, eu não tenho razões para duvidar das verdades que o ministro possa ter exposto. Ele é ministro da Justiça. Ele controla a segurança nacional através das ações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Ele é o elemento central na política de segurança pública do Brasil. Tem informações. Disse ele que falou abertamente com o governador Cabral sobre esses problemas e, em algumas ocasiões, teve a companhia do ministro da Defesa, Jugman, e do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, o ministro muito provavelmente está falando coisas sobre as quais tem domínio. Se não domínio factual, pelo menos domínio formal. Repito que ele é o homem que está na cúpula da segurança pública do país. Eu não tenho também por que duvidar do ministro, à luz do histórico do Rio de Janeiro, que é de conhecimento geral, o grande ambiente de promiscuidade, de cumplicidade, de envolvimento, de bolsões significativos da Polícia Militar com o crime em vários setores, alguns inclusive tornados explícitos pela própria Polícia Militar ao prender batalhões inteiros, como já aconteceu, ao flagrar o envolvimento de batalhões inteiros e de cúpulas de batalhões em assassinatos de juízes, por exemplo, ou de juízes como foi aquela juíza em São Gonçalo. Então, que a Polícia Militar do Rio de Janeiro está profundamente infiltrada e comprometida por problemas desse tipo, eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhum carioca, nenhum fluminense tem. Ninguém é cego, ninguém é ingênuo e ninguém é bobo. Agora, uma coisa é eu chegar a esta conclusão de forma empírica, olhando a paisagem e vivendo aquela realidade como vivo todos os dias há muitos anos. Agora, outra coisa é o ministro da Justiça expressar esta denúncia entre aspas e omitir-se na sequência da denúncia. Se o ministro diz que tem um deputado negociando, intermediando os acordos que transferem para a criminalidade, para o crime, o comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele tem que dar o nome desse deputado. Se o ministro diz que tem comandante de batalhão operando com o crime, o comando das áreas desse batalhão, ele tem que dar o nome desses comandantes ou desses batalhões. Ele não pode dar uma declaração dessa sendo ministro da Justiça e no dia seguinte ficar por isso mesmo. Pior ainda, sugerir que a solução disso só vai acontecer em janeiro de 2019, quando assumir um novo governador. E até lá, o ministro, fazemos o quê? Convivemos com uma quadrilha, uma máfia, na sua própria expressão, fardada, armada, com distintivo, com carta branca para prender, atirar e matar? O senhor está dizendo que a sociedade do estado, segundo estado mais populoso do país, tem que ficar esperando o calendário eleitoral para eventualmente desalojar do comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa uma máfia, uma quadrilha com esse grau de periculosidade, coisa que nem Al Capone imaginaria em Chicago dos anos 20. É brincadeira que um ministro da Justiça, notem, não estou dizendo que ele falou uma mentira, não. Eu estou dizendo que a verdade dele precisa ter alguma consequência. É brincadeira dizer isso para a população de um estado como o Rio de Janeiro e nada acontecer no dia seguinte. Vamos tocar o barco.